eu vou mostrar pra vocês o meu top 10 personagens que vão tornar a sua leitura ainda mais divertida. Sejam bem-vindos, leitores e leitoras do YouTube, no meu mundinho literário. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho apenas sobre personagens. Então aqui, né, eu vou mostrar pra vocês aqueles personagens que eu mais gostei em alguns livros que eu li. Eu vou dizendo o livro pra vocês e vou dizendo qual personagem ali naquele livro que foi o melhor. E aí a gente começa com o 10º lugar, né, porque aí é o top 10. Então eu começo com o 10º até chegar no primeiro. O meu 10º lugar está em O Príncipe dos Canalhas, que é esse romance de época. E aqui é uma personagem feminina, é a protagonista. O nome dela é Jessica Trent. E aí, pra mim, é aquela personagem feminina, né, que não demora pra você começar a admirar. Por ela ser uma personagem forte, corajosa, muito independente, né? E acho que um bocado à frente do seu tempo também, né? E aí, muitas vezes, em romance de época, a gente espera aquela personagem mais na dela, né? Que segue todas as regras da sociedade, segue todos os padrões. Aqui eu achei a Jéssica bem diferente. E fora tudo isso, ela também é meio doidinha, né? E muitas vezes acaba agindo até sem pensar, o que torna bem engraçado. E por isso eu gostei demais dessa personagem. O 9º lugar ficou com Vermelho, Branco e Sangue Azul. E aqui, pra mim, o melhor personagem que tem é o Alex. E o Alex, né, aqui, o filho da presidente dos Estados Unidos, é aquele tipo de personagem bem carismático, que tem uma grande autoestima. Na minha opinião, levanta a autoestima dos próximos a ele também. E pra mim, ele é um bocado engraçado. E isso, com certeza, né, tornou muitas partes da história divertida. Eu gostei muitíssimo desse personagem. O 8º lugar é de mais uma personagem feminina, que é do livro Como Eu Era Antes de Você. É a Lu, a protagonista também. E se você já leu esse livro, ou pelo menos já assistiu ao filme, você deve saber porque é que eu escolhi a Lu pra estar aqui também. Ela com certeza é uma personagem muito engraçada, muito doidinha. E esse livro aqui, né, como vocês bem sabem, ele é um drama e tem muitas partes tristes. Só que aí a Lu, ela faz com que a história ganhe um pouquinho de luz, sabe? Ela é aquela personagem que exala alegria, né, por onde passa. Ela é a única que pode fazer com que a história não fique triste o tempo todo. E faz algumas coisas ficarem mais leves, né? E é isso, pra mim a Lu é uma personagem muito divertida. E eu acredito que vai tornar a sua leitura bem mais divertida. Para o 7º lugar, eu escolhi a Luna desse livro, No Mundo da Luna, que certamente vocês já me ouviram falar bastante dele aqui. E eu escolhi ela porque, para mim, a Luna é uma personagem muito engraçada. Desde as primeiras páginas, a gente vê que é assim, porque ela e a vida dela são um desastre. Isso faz com que a história seja cheia de bom humor. É por isso também que eu gosto tanto desse livro aqui, né, que eu considero uma comédia romântica. E para mim foi muito legal cada página da leitura, sabe? Muito divertida por causa da Luna e da vida dela. Para o 6º lugar, a gente tem um personagem aqui em Os Garotos do Cemitério, que é o Julian. Ele é aquele tipo de personagem que é engraçado, porque é bonitão, mas não é lá muito inteligente, né? Então aí ele diz alguns comentários, faz alguns comentários fora de hora, e que muitas vezes não tem muito sentido, não é muito inteligente, então isso acaba fazendo a gente rir muitas vezes. Então, pra mim, o personagem que divertiu essa história foi o Julian. Apesar de que esse livro é muito bom, com os outros personagens também, né, mas já por outros motivos, já que mesmo os outros personagens sendo um pouco mais sérios, são legais e adoráveis do mesmo jeito. Mas aqui, com certeza, o personagem que vai tornar a história mais divertida é o Julian. Para o 5º lugar, eu escolhi o Rick Evans aqui, de Conquistar, da Tetessa. Ele é um personagem divertido, brincalhão, cheio de gracinhas e piadas na ponta da língua. Eu gosto muito da personalidade dele. E pra mim, ele conseguiu deixar a leitura divertida em 2 livros. Um foi em Noiva até Sexta, né, junto com a Gwen, que é a protagonista daquele livro, e ele aparece lá também. E aqui em Conquistar, da Tetessa, que aqui, obviamente, ele é o protagonista. A gente conhece outros lados legais dele, além do carisma. O 4º lugar ficou com o Grover, de Contra Todas as Probabilidades do Amor. E eu falei desse livro recentemente, então é um dos últimos vídeos que estão aí no canal, se você quiser me ouvir falando sobre esse livro. O Grover é um dos protagonistas e, pra mim, ele é um personagem divertido, é um personagem engraçado por 2 motivos. Um, porque ele se autodiagnosticou com tendência à esquizofrenia, sendo que ele não era esquizofrênico, mas sempre agia como se tivesse certeza que um dia ia ser. E o outro motivo é porque ele nunca escondia
os sentimentos, né, o que ele sentia pela Xander, que é a protagonista. Então ele tava sempre falando alguma coisa que deixava ela sem graça. Na maior parte das vezes era fofo, né, mas com certeza muitas partes eram engraçadas por causa disso. Então pra mim o Grover é um personagem muito divertido e ele torna essa leitura aqui muito, muito mais legal. Eu acho que ele é o personagem mais doidinho que tem aqui. Estamos chegando nos personagens mais legais. Terceiro lugar ficou com o Jacob de A Cidade dos Fantasmas, que é aquele personagem que é um fantasma e ele tá sempre comentando, né, sempre dando a entender que nunca assistiu ou leu Harry Potter. E ele é aquele tipo de personagem medroso, mesmo sendo um fantasma, ele é bem medroso. Então é sempre engraçado quando ele não quer deixar a protagonista ir ao encontro de alguma coisa perigosa. E fora o fato, né, dele ser engraçado e tornar a leitura divertida, ele torna a leitura um pouco mais misteriosa também, já que ele, o personagem em si, né, é um grande mistério, ele se mostra um grande mistério na história, que faz com que a gente fique bem intrigado. Com certeza, isso foi uma das coisas que fez com que eu gostasse ainda mais desse personagem. Com certeza, ele fez essa minha leitura ser ainda melhor. Se não tivesse o Jacob, a história não seria tudo isso que é. Claro que a proposta desse livro é interessante por si só, né, mas o Jacob completa cada página desse livro. Às vezes, quando ele não aparece, faz uma falta danada. E aí, o segundo lugar fica com a Gwen de Noiva Até Sexta, que é aquela personagem que comentei ali atrás, né, quando eu falei do Rick Encontrado Até Quinta. Ela é uma personagem bem maluquinha e, assim, pra mim ela tinha tudo, né, pra ser uma riquinha mimada, meio fútil, mas muito pelo contrário, ela na verdade é uma personagem bem divertida, que gosta muitíssimo de diversão e quer sempre que os outros se divirtam com ela também. Ela é uma personagem amiga e também tem autoestima. Eu gostei muito, muito, muito de acompanhar essa história, de acompanhar essa personagem. Com certeza ela tornou a história bem mais divertida, bem mais legal de se acompanhar. E o primeiríssimo lugar ficou com o personagem Simon de Os Instrumentos Mortais. Eu vou deixar aqui alguma foto para vocês verem. Esse personagem, pra mim, eu acho que ele foi um dos primeiros que eu me apaixonei. E ele está em primeiro lugar porque ele é realmente muito, muito engraçado. Eu até fiquei sabendo que tem gente que não gosta desse personagem, que é o pior personagem da série, mas na minha opinião é justamente o contrário. Pra mim, ele é o melhor personagem. Ele carrega as histórias sozinho, tipo, do terceiro livro pra lá, se ele não aparecesse, o livro estava perdido. Então, pra mim, ele foi a salvação dos livros seguintes, salvou a história pra mim. Toda vez que ele aparecia, era o melhor momento, e quando ele não aparecia, era uma chatice, porque aí a gente tava acompanhando o ponto de vista da Clary, que é aquela personagem irritante. Então, sim, ele é divertido, ele é engraçado, ele é o tipo de personagem que eu queria como um melhor amigo na vida real. Foi isso aí, gente, um vídeo um pouquinho diferente, né, falando mais só sobre os personagens dos livros, não das histórias em si, mas claro que eu indico cada um desses livros pra vocês, até mesmo os livros Instrumentos Mortais, pode ser que você goste bem mais do que eu, mas todo o resto foram livros incríveis, tá? E eu acho que vocês vão se encantar muitíssimo por esses personagens aí que eu falei pra vocês, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchauzinho!